Aleluia. A presença de Jesus é palpável no nosso meio, amém, irmãos? Pede para mim um papel, por favor, pastor. É notável no nosso meio. Onde há a presença de Deus, corações se quebrantam. Corações se quebram, sabe, queridos? Não dá para estar na presença de Deus. Obrigada, irmão. Não dá para estar na presença de Deus com o coração rígido. Diante da presença dEle, da sua glória, do seu amor, nós somos constrangidos de uma maneira tão intensa que não tem como não sentir e também não tem como não devolver esse amor. Quando nós somos tocados pela glória do Senhor, nossas vidas mudam, o nosso coração muda, a nossa adoração muda, o nosso culto muda, porque Ele está aqui. Porque Ele está, e aonde Ele está, a liberdade, aonde Ele está, a fé, aonde Ele está, a esperança, aonde Ele está, o amor toca demais, profundamente, porque nós não merecemos esse amor, mas Ele escolheu nos amar. Não tem como você não ser constrangido diante da presença desse amor. Alguém como nosso Deus, que é a majestade nas alturas, adorado, exaltado por povos de todas as tribos, todas as línguas e nações. Homens poderosos o adoram, homens simples o adoram, os velhos, os jovens, as crianças, gente de toda cor, toda raça, toda etnia, todas as nações o adoram. E de repente você pensa, eu sou só mais um adorando a Ele, ou eu só sou mais um adorando a Ele. Mas quando Ele se manifesta, Ele mostra para você que você não é mais um. Você é a filha amada. Você é o filho amado. E que Ele não se esqueceu de você, apesar de ser a majestade santa, apesar de governar todas as coisas. Ele não se esqueceu de você. Ele te ama. Ele te ama. E aí você olha para você e você diz, mas eu sou tão indigno. Eu sou tão impuro, naturalmente falando. Mas Ele purifica você. Ele dignifica você por meio do Espírito. E traz você sentado ao banquete do Pai. A mesa do Pai tem lugar para os filhos. Tem filho de Deus aqui? Amém, queridos? Você é filho de Deus. Amém? Que sua adoração e o seu louvor possam sempre fluir de forma espontânea ao Senhor. Sei que às vezes a gente fica preocupado com quem está do nosso lado e achar que a gente é meio maluco, mas nós somos mesmos, amém? Nós somos mesmo. O que não podemos é dar uma adoração a Deus fria. Até porque não tem como, que Deus é fogo, né, irmãos? Amém? Ai, glória a Deus, aleluia. Nem ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo é tão lindo, maravilhoso, tenho certeza que Ele falou com você. Amém? Deixa eu dar alguns avisos antes de entrar na palavra. 2021, o ano do extraordinário, está quase terminando. Ano da velocidade, da altitude, da conquista. E nós vamos viver em 2022 o ano do renovo. Aleluia! Você consegue sentir já um novo ar chegando sobre a sua vida? Parece que para onde eu olho agora eu vejo verde, irmãos. Eu vejo esperança, parece que eu vejo que tem coisa boa chegando, sabe? Eu sinto cheiro de novidade. Lembra quando você ganhava no Natal aquela boneca ou aquele carrinho? Tem uma coisinha que cheira, não cheira coisa nova? Eu gostava de ganhar a Barbie, né? E quando você abre a caixa da boneca tem um cheirinho de coisa nova. Ou quando você ganha uma roupa ou compra uma roupa, não tem aquele cheirinho de coisa nova? Eita glória! Não tem aquele cheirinho de coisa nova? Obrigada, querido. É bom sentir cheiro de coisa nova? Quem gosta? Levanta a mão. Feche os seus olhos. Respira fundo assim, ó. Mais uma vez.
Mais uma vez. Tem coisa nova chegando sobre a sua vida. Quero declarar isso para você. Amém? Tem coisa nova chegando sobre a sua vida. Deus fala para mim e para você: eis que faço novas todas as coisas. Eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Eu estou abrindo caminhos no ermo. Estou abrindo fontes no deserto. Amém? Se está seca as áreas da sua vida, creia, vai reverdecer em 2022. Mas já pode começar agora, então você já vai se inspirando. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero dar um aviso. As inscrições para o cursão estão abertas. Então, se você quer participar do cursão, começa em janeiro, as aulas no final de janeiro. Procura o irmão Luciano, que é o discipulador de jovens. Vê com ele como faz para fazer as inscrições, tá bom? Tem a mensalidade, tudo mais, o material. Mas também tem um critério para poder entrar. E aí você pode ver com ele como é que funciona. Glória a Deus. Outro recadinho que eu vou dar. Sexta, nós não vamos fazer o nosso celulão na sexta. Nosso celulão será na quinta-feira agora. Amém? Quinta-feira, então, nós temos celulão. Aleluia. É para estar as células aqui, sim ou não? Quem está na célula aqui, levanta a mão. Então, eu espero você aqui na quinta-feira. Mas, pastor, e quarta tem culto? Quarta tem culto também, tá bom? Quarta tem culto 7 horas. E na quinta nós temos celulão. E aí, irmãos, no domingo que vem, quem sabe que nós temos aqui? Culto de gratidão, aleluia. Amém? Culto de gratidão é um culto muito importante para nós. Porque é um momento que nós trazemos ao Senhor uma oferta de gratidão. Olha, uma oferta de gratidão não é uma oferta que eu trago sempre. Uma oferta de gratidão é algo em prol da gratidão. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu preciso dar essa dica aqui nobre. Principalmente porque nós temos bastante jovens aqui. Tem jovem aqui, sim ou não? Olha para o jovem que está ao seu lado e fala: está se comportando, jovem? Porque senão eu vou falar daqui, se o jovem estiver conversando na hora do culto. Daqui eu vou falar e dar nome para o jovem. Aleluia. Eita glória. Vai se comportar na marra hoje. Mas eu quero dar uma dica, porque tem gente aqui que já está casado. Mas se tem jovem aqui, já pega esse ouro. E quem está solteiro também. Quem ama, investe? Sim. Você quer saber se tem alguém que ama? Alguém que ama, numa data ou numa ocasião especial, ele quer dar algo bom para a pessoa que ama, sim ou não? Eu me lembro de quando eu era mocinha, eu sou ainda mocinha, mas eu era mais mocinha, né? Eu me relacionei com uma pessoa que eu era apaixonada. E eu gostava demais dessa pessoa, e eu dava presentes para essa pessoa, mas eu nunca ganhei nada dessa pessoa. Você acha que ela gostava de mim? Claro que não. Quando eu conheci meu marido, na primeira semana, ele me deu uma bota de R$300. Camarada, você apaixonou ou não? Fala. Você apaixonou. Tá entendendo? Fiquei casada há 16 anos com ele. Aleluia. Quem ama, investe. Já fica aí o ouro, porque às vezes está perdendo tempo com uma pessoa que não dá nada para você. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo, está perdendo tempo. Eita. Então fala pro seu amigo aí da direita, não perde tempo não. Vira pro da esquerda e fala, não perde tempo não. Marido que não investe na mulher, ama a mulher? Nada. Tá te enrolando. Pois é, ai pastora, que feio. Não é feio, não é verdade. Ora por ele, para Deus transformar a vida dele, mas tá te enrolando. Mulher que não investe no marido, ama o marido? Claro que não. Essa é pura realidade, doa a quem doer. Quem ama quer presentear. Aí eu pergunto para você, você ama Jesus? Final do ano nós damos um presente para todo mundo. O que você vai dar para Jesus? Ai pastor, eu vou dar aqui R$2 que eu tenho no bolso. Será que você gasta só R$2 com você? Quando é para nós, e os jovens às vezes podem dizer, mas não tenho dinheiro para dar oferta de gratidão. Mas quando é para pedir para sua mãe comprar, sabe aqueles negocinhos lá, Beyblade, né? Lembra do Beyblade? Quem jogou Beyblade aqui? Eita pega, aleluia. Misericórdia, até uns marmanjos levantou a mão, os homens. Oh, rapaz, um Beyblade oficial. É quanto? R$100 e poucos, né? Quem tá aqui, que sabe? Pocket qual que é? Aquele coloridinho de tirar o estresse, que deixa a pessoa estressada? Que não me deixa estressada, aquele pocket, né? Mas ó, um pocket também custa quanto? Uns R$16?
R$30. Quanto? 60. Misericórdia. E tem pai e mãe, que às vezes eu vejo o filho com 3, 4. O pai ama esse filho? Claro que ama. O camarada dá tanto dinheiro num pocket daquele lá que deixa a criança estressada, aleluia. Mas a criança agora não dá feliz. Agora tem até as bolsas daquele negócio lá, né? Olha, presta atenção. Quando você quer alguma coisa dos seus pais, você pede. Estou falando isso para os jovens que não trabalham. Você que trabalha, que tem o seu salário, você pode dar o melhor para Deus. Amém, irmãos? Agora, se você, jovem, pede porque você quer algo, peça para ofertar ao Senhor. Cadê a glória a Deus? Pois é. Aleluia. O que você pensa em semear? O que você pensa em semear? A colheita vem da semeadura. Quem não semeia, não colhe. A matemática é clara. Fala para o seu amigo aí, quem não semeia, não colhe. Amém, irmãos? Culto de gratidão é culto de oferta. Você vai ofertar a sua vida, você vai reafirmar a sua aliança, você vai contar o seu testemunho. Tem testemunho para contar? Tem. Eu sei que o diabo está dizendo para você na sua cabeça aí em primeira pessoa, nós vamos falar sobre isso hoje, que não tem testemunho, porque talvez não aconteceu o que você queria. Mas não é porque não aconteceu o que você queria, que não aconteceu o que Deus tem para a sua vida. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está movendo, Deus está operando. Você está vivo aí? Olha para o seu irmão, vê se está vivo aí ou morreu já do seu lado. Misericórdia. Aqui os crentes estão vivos, cheios do Espírito. Amém? Se está vivo, a Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? E Davi fala, o que eu posso oferecer a Deus por todos os seus benefícios para comigo? Já se perguntou isso? Deus, o que eu posso neste final de ano oferecer ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo? Prepare a sua oferta, prepare o seu testemunho e domingo que vem, venha se alegrar conosco aqui celebrando o Senhor, amém? No meio da congregação dos justos. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus seu aí? Aleluia. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o espírito de Golias. Uau! Eu já sei que você ouviu essa palavra talvez de muitas maneiras e de muitas formas. Quem nunca ouviu falar aqui de Davi e Golias? Quem já ouviu falar dele? Levanta a mão. Todos, não é? Todos nós, desde a escola, às vezes nem na igreja escuta, mas algum amiguinho às vezes na escola, ou a própria tia da escola, às vezes conta uma historinha e fala de que o Davizinho que venceu o gigantão, amém? Então nós já ouvimos falar muito sobre essa história, mas hoje eu quero falar sobre esse espírito, que é o espírito de Golias. 1 Samuel, abre comigo lá, capítulo 17. Amém? Acompanha aí comigo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim, ó. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia também caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e lhes disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje
afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eita, feche seus olhos aí no seu lugar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor já fez neste tempo de adoração e louvor, por aquilo que o Senhor já falou no nosso espírito, pela palavra que já foi testificada dentro de nós. E nós cremos que ainda mais o Senhor tem para falar e fazer nas nossas vidas nesta noite. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós. Queremos abrir o nosso coração e pedimos que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos traga a revelação dessa palavra. Porque é a palavra que muda as nossas vidas, que de fato nos leva a viver o destino para o qual o Senhor nos designou. Aquela que vira uma chave no propósito das nossas vidas, é a palavra que nós entendemos, é a palavra que nós recebemos, é a palavra que nós tomamos por verdade. Por isso, nesta noite eu oro ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor traga revelação no espírito dos teus filhos aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então todos conhecem aqui a história de Davi e Golias. Davi, um pequeno pastor de ovelhas que vence com uma funda um gigante, o gigante Golias. Para a maioria dos cristãos, na verdade, irmãos, Golias é apenas um personagem do passado. E eu sei que muitas pregações você já ouviu sobre isso. O gigante se levanta, igual Golias se levantou. E nós temos que ser como um Davizinho. Mas nós vemos apenas, às vezes, como personagens. Davi como um personagem, Golias como um personagem. Sim ou não, queridos? Mas hoje eu quero falar acerca do que realmente representa Golias. Muitas pessoas ignoram o fato de que esse gigante representa muito mais do que apenas um personagem do passado. Na verdade, o espírito de Golias permanece hoje atuando nas nossas vidas, agindo nos nossos dias. E isso fica claro quando nós entendemos o significado do nome de Golias. Amém? Tem situações que você vai ler na Bíblia e você vai entender ali a história e o Senhor vai falar num nível com você. Mas às vezes o Senhor vai trazer entendimento para você de uma coisa mais profunda, de uma maneira mais profunda. E quando nós paramos para observar o nome de Golias, nós vemos que na verdade existe algo mais profundo. Amém, queridos? Bom, a palavra aqui, o significado, Golias, da cidade de Gate. O nome Golias significa expor, descobrir, remover. Também significa ir para o exílio ou exilado. Amém? Gate, por sua vez, significa lagar. Lagar é o lugar onde as uvas são prensadas, onde as uvas são pisadas. Mas lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 15, não vai ter aqui, mas você depois pode ler na sua Bíblia. Inclusive, eu até te oriento a ler Apocalipse 19, 20. Lá fala do reino do milênio. E também fala do sinal da besta. Amém, queridos? Que muitos serão enganados. As pessoas não vão fazer o sinal. Alguém me perguntou esse dia, mas as pessoas vão querer fazer o sinal. Não. As pessoas serão enganadas. Elas aceitarão a marca da besta de maneira enganosa. Você pode ler lá, tá bom? Tá aí. Mas, voltando aqui para a palavra, em termos de tipologia, quando você lê Apocalipse 19, verso 15, fala, obrigada, irmã, fala que o lagar, ele representa a ira de Deus. Amém, queridos? Então é um tipo de ira de Deus. Então quando você coloca junto Golias de Gate, você vai ter assim, ó, aquele que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus. Quem é que você conhece na Bíblia que foi exposto e que foi tirado, expulso da presença de Deus? Quem? O diabo, Satanás. A Bíblia diz que Deus expôs o coração de Satanás e o expulsou da presença dele, o expulsou do céu. Então Golias não é apenas um gigante que lutou com Davi. Aqui Golias, na verdade, representa o espírito do diabo,
que continua agindo hoje nos nossos dias contra os filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui, sim ou não? Esse espírito provavelmente tem tentado atuar contra a sua vida, tem vindo contra você. E nós vamos entender um pouquinho como Davi venceu, para que nós também possamos vencer esse espírito quando ele se levantar contra nós. Amém, irmãos? Hoje nós vamos descobrir à luz da palavra o que é o espírito de Golias. E a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que o espírito de Golias é um espírito de reprovação. Fala comigo, reprovação. Se você for ver o histórico de Golias, as características de Golias são assustadoras. Golias tinha 6 dedos nas mãos, em cada mão. Davi tinha 6, Golias tinha 6, se eu errar é porque é Golias que eu estou falando, tá bom? De manhã aconteceu isso, mas os irmãos já entenderam. Golias tinha 6 dedos em cada pé. Golias tinha 6 dedos em cada mão. Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura. A Bíblia diz que quando ele falava, a voz dele ecoava no vale de Elá como se fosse um trovão. Ele tinha características assustadoras. O camarada chega diante do povo e diz o quê? Prepara um homem para lutar comigo. Eu quero um homem para lutar comigo. Não tinha em Israel alguém para lutar com ele. Até aquele momento. Aleluia. Amém. Ele tinha uma armadura impenetrável. Olha aqui no versículo 5 do capítulo 17, 1 Samuel. Diz assim, ó. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ainda ia um escudeiro. Eita pega! Rapaz, o Golias não era brinquedo não. O Golias estava fortemente armado. Mas observe aqui uma coisa interessante. A Bíblia diz que o capacete de Golias, a armadura de Golias, eram de bronze. Fala assim comigo, bronze. A Bíblia diz que eles eram totalmente feitos de bronze. E na Bíblia, irmãos, os metais também são simbólicos. Por exemplo, o que o ouro representa? O quê? Quem fez CME-CTL aí sabe o que é? O ouro representa a glória de Deus, a justiça de Deus. E a prata? Redenção. A prata na Bíblia aponta para a redenção. Esse foi o preço que foi pago por Jesus. Está entendendo, sim ou não? Ou melhor, o preço que Jesus foi vendido pelos nossos pecados. Mas o bronze na Bíblia significa juízo e condenação. Por isso que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala o céu está de bronze, é porque o céu estava fechado. Havia juízo sobre aquela nação. Hoje o céu não está de bronze sobre nós, amém? Hoje os céus estão abertos, aleluia. Mas presta atenção, um capacete de bronze simboliza uma mentalidade de condenação. E não só a mentalidade de condenação, mas a Bíblia diz que Golias tinha também a couraça. A couraça protege o quê? O peito. O peito de Golias estava guardado, ou, como é que eu posso dizer? Blindado pelo bronze. Ou seja, havia condenação. O coração dele era cheio de julgamento e condenação. Golias não amava ninguém. Golias condenava, acusava e condenava. A Bíblia também diz que nas suas pernas ele tinha caneleiras de bronze. Isso quer dizer que ele estava firmado na condenação. Então ele não tinha só a mentalidade da condenação. A mente de Golias era de condenação e julgamento. O coração dele era condenação e julgamento, porque ele estava firmado na condenação e no julgamento. Tudo que Golias faz é para acusar, julgar e condenar. Tudo sobre Golias é bronze. Isso aqui é forte, irmãos. Porque tudo que é do diabo é acusação, condenação, julgamento
desqualificação. Por isso que nós temos que estar sempre ouvindo o evangelho da graça. Porque a graça é glória de Deus. A graça é o que Ele fez e não o que nós fazemos. Então isso enche o nosso coração de fé. Amém? Ânimo. Fica mais fácil a gente lançar fora toda seta de acusação e condenação. O bronze é algo que está fora da presença de Deus. É interessante porque no tabernáculo havia um altar de bronze. Fora, no átrio, tinha um altar de bronze. Mas no lugar, no tabernáculo em si, não tinha nada de bronze. Tudo era ouro. O lugar onde a presença de Deus está, não tem bronze. Onde a presença de Deus está, há ouro. Dentro do tabernáculo estava a arca da aliança, ouro. Os candelabros, ouro. Está entendendo, sim ou não? O ouro aponta para a justiça de Deus. O ouro aponta para a glória de Deus. Aleluia. Isso aqui é poderoso, irmãos. Por quê? Porque quanto mais distante você estiver de Deus, mais você condena e julga os outros. Mais a sua mentalidade será bronze. Mais o seu coração será revestido de bronze. Mais os seus pés se ficarão de bronze. Quanto mais perto de Deus, quanto mais no Santo dos Santos, mais glória, mais poder, mais você vê a justiça de Deus. Mas quanto mais eu me afasto, mais eu vou começar a ver injustiça, mais eu vou começar a condenar, mais eu vou começar a ver defeito. Esse é o espírito de Golias. Então rejeite hoje o capacete de bronze. Coloca a mão na sua cabeça e diga: eu rejeito o capacete de bronze. Aleluia. Amém, irmãos? E se você atentar para o texto, você vai ver que o capacete na verdade não estava só em Golias, estava em outras pessoas também. Isso aqui é forte, irmãos, porque nós vivemos num tempo em que muitas vezes, apesar de estarmos na presença de Deus, nós olhamos para as outras coisas. Por isso que nós sempre falamos aqui de você olhar para quem? Para Cristo. Fala assim comigo: olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, você só vê ouro, você só vê glória, você só vê justiça. Mas se você começar a olhar para o lado, você vai ver injustiça, condenação, vai começar a acusar, e daqui a pouco quem vai estar falando por meio da sua boca é o espírito de Golias, o afrontoso. Eita, pega, sai correndo. Mas olha, então o primeiro capacete que nós vamos falar aqui estava na cabeça de Golias. Golias estava totalmente coberto de bronze. Irmãos, isso aqui é forte demais, porque Golias representa o ministério da condenação. Pastor, um ministério de condenação? Tem. Ainda mais nos tempos de hoje, tem. Golias representa o ministério da condenação que se levanta contra o povo de Deus. Golias é o próprio diabo acusando os irmãos dia e noite e dia sem cansar. Isso aqui é forte, porque é isso que nós temos vivido hoje em dia. É assim ou não é, irmãos? Você entra numa rede social, as pessoas lá, elas estão acusando umas às outras. O pastor prega lá uma coisa, um Reels lá no Instagram, Facebook acho que é pior isso aí, mas lá no Instagram, de repente vem um monte de gente comentando: mas não concordo, porque a Bíblia diz, mas não concordo, porque isso, porque aquilo. É gente pregando para todo lado e não vive aquilo ali. Eu me lembro, vou contar aqui, tá na live, né? Aleluia. Isso aqui é forte. Eu me lembro do irmão que ele saiu da nossa igreja. Aí ele postou no Facebook, se eu não me engano, uma postagem assim: liderança para mim é isso e aquilo. Eu fiquei pensando: nossa, mas ele nem lidera. Ele nem lidera. Tá entendendo, sim ou não? Tem gente querendo ensinar aquilo que não vive. O camarada não foi humilde nem para ser disciplinado, mas ele foi lá colocar contra o líder da célula dele. Não foi nem contra mim, não. Foi contra o líder da célula. Se fosse contra mim, eu falaria aqui para você. Mas foi contra o líder da célula. E sabe o que é pior? Teve irmãos que curtiram essa postagem. E eu olhei e falei: não, será que a irmã curtiu, o irmão curtiu? Eu falei: meu Deus, será que a pessoa não percebeu?
Não participe de obras infrutíferas das trevas. Não participe do espírito de Golias. Preste atenção. Esse demônio atua nos nossos dias. Quando você abre lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, também não está aqui. Está dizendo que foi preso o diabo, aquele que acusava os irmãos dia e noite. Preste atenção. Se você participa disso, você participa de obras das trevas. Pastora, mas eu não falei, eu não condenei, eu não acusei. Eu só curti porque eu sou amiga do irmão. Olha, quem é amigo, fala das coisas de Deus pro amigo. Você não quer ver o amigo ir pro buraco, quer? Então você também não quer vê-lo participar de condenação e acusação. Presta atenção. Isso é grave, irmãos. Isso é forte. E acredite em mim, Deus está falando isso para você hoje. É para você atentar até no que você curte ou não. Pastora, mas o irmão não tinha razão de falar? Não. Você só tem razão de falar algo quando é para a pessoa que fez para você. Se eu fiz algo para a Andressa, e a Andressa vai na rede social falar de mim, espírito de Golias. Mas se eu fiz algo para ela, ela vem trazer para mim, espírito de Deus. Há diferença? Claro que há diferença. Aí você curte isso. Você vai entrar em guerras que não eram para você entrar. Depois você não sabe porque o céu fica como? De bronze. Você não sabe porque não tem alegria, você não sabe porque vem as feridas, porque começa a ficar mal. Começa a ficar mal porque está participando de obras das trevas. Ei, eu estou aqui hoje para dizer para você em nome de Jesus, não participe das obras infrutíferas das trevas, participe do Espírito de Cristo. Aleluia. O Espírito de Cristo sempre é para Cristo. Sempre é para Cristo. Uau, eu amo a palavra de Deus. Você não ama, não? Meu Deus. Olha, só bomba na prova quem não estuda a palavra. Se você conhecer a palavra, não tem como você bombar, não. Aleluia, Deus é lindo. Amém, irmãos? Primeiro capacete, Golias. Golias acusa os irmãos. Reprova os irmãos. Fala mal dos irmãos. Esse ministério hoje tem crescido e vai crescer mais. O nosso ministério... É que eles quiseram falar que o nosso ministério vai crescer. Glória a Deus. A vida plena vai crescer mais. Aleluia. Mas é o ministério de Golias que tem crescido. Está amarrado isso. Em nome de Jesus, misericórdia. Queima. Pisa 3 vezes. Eu sei, o coração de vocês é bom. O coração de vocês é bom. Eu sei que vocês querem dar glória a Deus por tudo que eu falo, eu sei. Vocês são lindões. Presta atenção, isso aqui é forte demais. Por quê? Porque vai ter coisas que os pastores irão pregar e que muitos não vão concordar e vão sair por aí metendo pau lá fora. É uma realidade, mas aqui não. Eita. Senti firmeza agora. Fala pro seu irmão da direita, aqui não. Fala pro seu irmão da esquerda, aqui não, hein? Oxê, aleluia. O segundo capacete estava na cabeça dos irmãos de Davi. Então, além da mentalidade do inimigo, que era Golias, agora Davi teve que enfrentar a condenação dos seus próprios irmãos. Veja, uma coisa é enfrentar dos inimigos, não é verdade, irmãos? Outra coisa é enfrentar dos seus irmãos, cara. O pau quebra, é ou não é? Ó, 1 Samuel 17, 28 diz assim, ó. Isso aqui é top master blaster das galáxias, ó. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? E a quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço bem a tua presunção, seu moleque. Isso aqui é por parte minha mesmo, parafraseei aí. E a tua maldade. Você desceu aqui apenas para ver a guerra, apenas para ver a luta, a peleja. Olha o que Davi responde. O que eu fiz agora? Eu só perguntei. Davi dá uma de um sem braço. É ou não é, irmãos? Todo respeito. O que eu fiz? Mas se você continuar lendo, você vai ver que Davi fala isso por irmão e sai para perguntar para outro. Davi é master, top. Isso aqui é poderoso. Por quê? Porque os irmãos de Davi, Eliabe acusa Davi de ser presunçoso. Eu não sei se você sabe o que é presunçoso. Presunçoso quer dizer convencido, soberbo, que se acha melhor que os outros, metido, prepotente. Tem gente que acha que humilde é só o coitado, porque tem cara de coitado necessitado. Aí quando ele encontra uma pessoa, uma liderança, uma igreja que se posiciona muitas vezes,
e não deixa fazer aqui a casa da mãe Joana, aí é porque nós somos orgulhosos, prepotentes, soberbos. Dizer algo para você: toda vez que você se levantar em fé, todas as vezes que você se levantar em fé para as coisas grandes que Deus colocou no seu coração, na sua vida, vai alguém falar que você é orgulhoso, soberbo, prepotente. Olha, quem deixa as pessoas fazerem o que querem na casa dele, na vida dele, não é humilde, é trouxa. Não é humilde. Davi foi humilde. Você vai ver como que ele foi humilde. Uma pessoa humilde é aquela que caminha na vontade de Deus. Doa a quem doer. Isso é humildade. Agora, se a pessoa se curva para tudo e para todos, porque quer ficar bem na fita e na foto com todo mundo, essa pessoa, me perdoe, ela não é humilde coisa nenhuma. Ela é trouxa. Gente humilde é aqueles que fazem a vontade de Deus. A pessoa humilde, a primeira pessoa que ela submete é o Senhor Todo-Poderoso. Depois ela anda em submissão com os seus irmãos. Isso é humildade. Agora, esse irmão tão humilde, porque tem cara de coitado, porque tem cara de coitada, e deixa você fazer o que quer, isso não é humildade. Então muitas vezes você vai se levantar em fé, diante de uma palavra de Deus, e vão falar assim: é uma metida, é uma arrogante, se acha melhor que todo mundo. Ei, você não se acha melhor que ninguém, não. É que o Deus que você serve é suficiente para fazer além do que você pensa, além do que você sonha. Amém, irmãos? É forte, porque tem muita gente que fala isso. E tenho certeza que talvez até para você já falou. Tem vezes que você já se sentiu assim, até chegou diante de Deus: ai, Senhor, realmente sou tão orgulhoso, tão orgulhosa. Só porque você almejou as coisas grandes de Deus. Ei, eu quero dizer para você: queira mesmo as coisas grandes de Deus. Queira, porque é Ele que te resguarda. Aleluia, isso aqui é poderoso, irmãos. Mas além de Golias, que era o inimigo, além do irmão Eliabe, tem alguém também que está com capacete de bronze, a liderança de Davi, Saul. Olha lá o que diz no capítulo 17, verso 33. Isso aqui é forte. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Ou seja, você não vai poder ir para lutar com ele, porque você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Sabe o que Saul fez? Saul desvalorizou Davi. Na verdade, ele reprovou, ele desqualificou Davi pela aparência de Davi. Isso é pecado para nós também, porque muitas vezes nós julgamos pela aparência. Não é Espírito de Deus nisso. O Espírito de Deus sempre traz discernimento para nós. Amém, queridos? Isso aqui é forte. Davi estava cercado de condenação por todos os lados. Golias, o inimigo, o irmão e agora a liderança. Pastor, mas a liderança pode ter a mentalidade de bronze? Claro que pode. Com certeza pode. Qualquer um que dê lugar a esse espírito vai manifestar o bronze, a condenação. Está entendendo, sim ou não? E Saul, isso é interessante, quando alguém te acusar, antes de eu falar aqui de Saul, quando alguém te acusar, quando alguém te condenar, quando alguém te depreciar, você não fica discutindo, não. Como é que Davi fez? Mas eu não estou fazendo nada. Sai andando e ignora. Fala para o seu irmão aí: mas não pare por causa das críticas. Amém? Agora, sabe por que eu estou falando isso para você? Saul tinha um capacete de bronze. Olha o que diz lá no versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Presta atenção. Aqui nós entendemos porque ninguém em Israel tinha fé para ir contra o gigante. Porque eles usavam as mesmas armas. Você não usa a mesma arma do diabo. Você não usa as armas do mundo. Você usa as armas do Senhor. Presta atenção, isso aqui é forte. Davi não aceitou a armadura de Saul. Davi se vestiu como um pastor, pegou as armas de pastor e com o seu alforje de pastor, ele foi para a batalha. Presta atenção, as suas armas são espirituais. E as suas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir as fortalezas das trevas.
Nós não lutamos como o mundo luta. Nós não criticamos como o mundo critica. Nós não condenamos como o mundo condena. Nossas armas não são carnais. Nós não curtimos porcaria nas redes sociais, porque não edifica. O que você tem recebido todos os dias aqui, o alimento que você tem comido nesse lugar, é comida sólida de Deus, para filho de Deus. É o evangelho da graça que traz liberdade no seu espírito. E você precisa andar como alguém que é livre. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, você é livre. O Espírito de Deus é liberdade. Aonde Ele está a liberdade? Nós não andamos debaixo desse espírito de condenação. Nós andamos debaixo do espírito do amor de Cristo. Nenhuma curtida. Está escutando, irmãos? Eu quero agora falar aqui para os líderes. Você que é líder, presta atenção. O nosso trabalho como pastor na igreja, vocês líderes na sua célula, é confrontar o espírito de Golias na vida dos irmãos. A mentalidade de condenação e acusação tem que ser confrontada. Tanto a mentalidade de acusação e condenação para os irmãos, deles para eles mesmos, como de um irmão para o outro. Isso não pode ter no nosso meio. Líderes, presta atenção. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Você precisa confrontar esse espírito na sua célula. Nós não criamos uma mentalidade, nem alimentamos uma mentalidade de juízo. Nós não podemos alimentar essa mentalidade no nosso meio. Presta atenção. Eu vi essa semana, uma pastora falou isso, eu amei. Ela falou assim, ela estava com um desenho na mão. Um desenho de criança. Quem já viu um desenho de criança? Um desenho de criança não tem forma, né? Sim, irmãos? É um rabisco para cá, um rabisco para lá. E ela fala assim, olha, quem achou esse desenho bonito? Lógico, não levantou a mão, porque viu que era de uma criança, né? Quem acha que eu diria que esse desenho tá ruim, não presta? Recebi esse desenho de uma pessoa e falei, ó, esse desenho não presta, tá feio, tá errado. Eu jamais iria reprovar esse desenho. Aí ela pergunta assim, aí ela fala assim, por que eu não reprovaria? Porque quando eu falo contra o desenho, eu falo contra o artista. E o artista é a minha filha. Aí todo mundo, glória a Deus. Aí ela falou, então por que você tem reprovado a obra de Deus? Quando você fala contra você, que você não merece, que você é isso, que você não vai avançar, que você não sei o quê, que você é torto, tem um nariz grande, aleluia, é torto, é assado, é assim. Quando você se condena, você está falando contra o artista. Quem é o artista? É Deus. Irmãos, isso aqui foi tão forte para mim. E quando você fala da obra-prima do lado, que está do seu lado aí, quando você fala mal da obra-prima que está do seu lado, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, sua pastora linda e maravilhosa, eita glória, você está falando contra quem? Fala assim comigo, contra o artista. Uau, glória, manto, aleluia. Recebe aí, levanta a mão e fala, recebe esse ouro. Amém, queridos irmãos. Por isso que nós não podemos aceitar irmãos condenando os outros, se condenando, irmãos acusando os outros, se acusando. Não podemos. Aqui dentro não. A mentalidade aqui de Golias tem que cair por terra. Amém. Aqui só o Espírito de Cristo. Glória a Deus. Não é por acaso que Davi atingiu Golias aonde? Na testa. Ele acabou com a mentalidade. O centro dessa mentalidade tem que ser destruído. Amém, irmãos? Todo líder tem esse chamado. Todo líder. Agora, se você é crente no Senhor, você fala assim, eu não sou líder aqui ainda na vida plena, mas você é crente no Senhor, você foi chamado para liderar de alguma maneira. Porque nós somos reis e sacerdotes que reinarão para sempre. Ei, rei governa, tá? Só um ouro para você. Lê lá do reino do milênio que você vai entender. Aleluia. Mas vamos voltar aqui. Se por um lado não devemos viver debaixo de condenação, por outro também temos que remover da nossa vida a mentalidade de Golias, não acusando nem condenando os nossos irmãos. Se você tem que condenar alguém, condene o diabo.
Se é para acusar alguém, acusa o diabo. Ainda que ele fala, mas nem apareci para fazer a festa, não importa. É você mesmo que é o causador de tudo isso. E vai ter que sair em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma de louca. Glória a Deus. Segundo, o espírito de Golias é um espírito de afronta. Golias era um filisteu. Agora, o que significa? Ai, aqui tem outro ouro, ó. A palavra filisteu significa aquele que rola no pó. Uau! Esse testemunho eu conto no encontro de santidade, geralmente. Nem sei se eu vou contar aqui. Quem já passou no encontro de santidade aqui das mulheres? Nossa, pouca gente, né? Não posso contar esse testemunho aqui, mas eu conto lá. Quando nós fizermos o encontro de santidade, você vai saber lá. Mas, ó, é aquele que rola no pó. Agora, deixa eu dizer só um ourinho pra você aqui. Rapidinho, um ourinho, pra você sair bem rico daqui hoje. Quanto mais sujo você se vê, mais sujo você vê as pessoas. Eu não vejo a pessoa como ela é. Eu vejo a pessoa como nós somos. Como eu sou. Tá entendendo? Isso aqui é um ouro para nós, irmãos. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra, ó. Depois da queda do homem, Deus amaldiçoou a serpente. Condenou a serpente a fazer o quê? Comer do pó da terra. Então era a serpente, ia comer do pó da terra. Se você vê lá em Apocalipse, aquela serpente agora se tornou um dragão. A bicha se alimentou mesmo do pó da terra. E o pó da terra é a carne do homem, com os desejos, as concupiscências. Amém? Isso mostra que os filisteus também simbolizam um espírito maligno. Esse espírito se alimenta do pó da terra, se alimenta dos nossos prazeres, desejos, concupiscências, da nossa carne. Então o que ele faz? Ele faz com que a gente se sinta sujo. Quando você se sente sujo, você já vai se sentir indigno. Quando você se sente indigno, você vai se sentir incapaz. Quando você se sente incapaz, você não vê qualificação para aquilo. Você se sente desqualificado. A consequência de quem se vê assim é não se aproximar do ouro. É querer se afastar. Então você não quer mais estar na comunhão, não quer mais estar com Cristo, você quer se afastar. Quer procurar um refúgio para se esconder. Tá entendendo? O seu refúgio é Jesus. Corra para Ele, mesmo se vendo sujinha ou sujinho. Amém, irmãos? Agora veja bem, o desafio de Golias é chamado de afronta. E na palavra, no original, significa afronta, significa reprovar, criticar, condenar. Para quê? Para produzir medo e vergonha. Uma pessoa com medo e vergonha, ela consegue avançar? Claro que não. Um filho cheio de medo e de vergonha, ele abre o coração para o pai dele? Ele conversa de uma forma legal com o pai, com a mãe? Claro que não. Não tem um relacionamento saudável. O inimigo sempre vai se levantar para trazer afronta sobre nós. Golias tinha muitas armas. Golias estava todo cheio de aparato de armas de guerra. Mas Golias tinha uma arma principal. Fala assim comigo, as palavras. Deixa eu dar um ouro para você, outro ouro. Antes do diabo lançar a seta de doença, depressão, divórcio, pobreza, ele vai lançar uma palavra na sua cabeça. Então ele começa dizendo assim para você. Você diz, né, assim. E você acha que é você, mas não é o diabo. Eu já estou mostrando para você hoje que é ele. Ele fala assim: para que ficar nesse casamento? 10 anos, já estou me arrastando. Vou ficar mais 10 anos? Para que eu vou continuar nesse relacionamento? Para viver infeliz a vida inteira? Para que eu vou continuar investindo nesse filho? Se ele não dá, só me dá desgosto. Meu Deus, eu nunca vou emagrecer mesmo. Quanto mais eu jejuo, mais fome me dá. Mais eu como, mais eu amplio o templo. Sabe? Para que continuar jejuando por essa causa? Nunca chega, nunca acontece na minha vida. Ei, o diabo está falando na sua cabeça. Esse espírito de afronta está falando na sua cabeça. Na primeira pessoa, e você acha que é Deus falando, ou melhor, você acha que é você falando com você, mas é o diabo. E você não pode aceitar isso, porque automaticamente aquilo que você pensa, você vai fazer o quê? Plá, falar. Então você vai dizer realmente, esse casamento já deu o que tinha que dar.
Não dá mais, eu vou divorciar. Aí começa a falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouquinho o divórcio é a carta na mesa. Até que se separa de verdade. Aí você vai dizer, eu sabia. Não é que você sabia, que você profetizou a vida toda. Você deu a sua boca para o espírito de afronta, que é o espírito de Golias. Ei, Deus chamou você para coisas lindas e novas. Deus tem coisas maiores para você. Você tem que falar o que Deus fala. Uau, gente, isso aqui é poderoso demais. Porque o diabo, ele imita a Deus. Deus não fez tudo pela palavra, sim ou não, irmãos? Deus fez tudo pela palavra. Consequentemente, Deus vai fazer tudo pela palavra da sua boca. Oh, aleluia. O que você precisa? Abra a boca e fale. Porque Deus se move por meio da sua palavra. Meu Deus, ai gente, tem vontade de abraçar Deus, dar um beijo nele. Aleluia. A palavra de afronta e reprovação sempre visa produzir vergonha. Agora, o primeiro confronto, isso aqui é lindo, entre Davi e Golias, não foi um confronto físico, foi um confronto verbal. Ei, você não consegue ver o diabo, mas você vai ter que ter um confronto verbal com ele, muitas vezes quiser vencer. Presta atenção aqui, 1 Samuel 17:41. Golias falou de um lado, mas Davi falou do outro lado. Davi não falou as palavras de Golias. Davi falou a palavra de Deus. Olha para o irmão da direita e fala, nós vamos falar a palavra de Deus. Vira para o irmão da esquerda e fala, nós vamos falar a palavra de Deus. Olha lá, 1 Samuel 17:41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. O camarada não foi nem sozinho, o problema nunca vem só, né? O espírito nunca vem só, parece que vem com uma manada. Olha só. Olhando o filisteu, irmãos, aqui tem um ouro. E vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Presta atenção, isso aqui é forte. Davi tinha boa aparência. Davi não parecia um guerreiro empoeirado com o pó do deserto, da guerra. Davi chegou limpo, tinha boa aparência, cabelinho tudo arrumadinho, tinha tomado banho. Não chegou sujo não, pastor, Davi chegou limpinho, porque a Bíblia fala que ele era de boa aparência. Quando você vê uma pessoa de boa aparência, você fala o quê? Nossa, é rica essa pessoa aí, ou não é? Olha para a pessoa de boa aparência e fala, é nós. Tem Davi aqui, sim ou não tem? Glória a Deus, aleluia. É de boa aparência. A Bíblia fala que Golias desprezou por causa da aparência do menino. Parece um Masterchef, veio fazer o que? Cozinhar para mim? Todo arrumadinho, engomado, cabelinho bem arrumadinho. Eu já fico até imaginando o Davizinho lá. Todo limpinho, arrumadinho, bonitinho. Mas olha o que Golias fala para ele, ó. Sou eu algum cachorro para você vir contra mim com paus? E pelos seus deuses, a Bíblia diz, ele amaldiçoou a Davi. 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e a besta às feras do campo. Olha Davi, pega esse ouro. Irmãos, não está de sair correndo, eu vou conhecer Davi lá no céu, olha só. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Uau! Gente, aqui, olha, se você lê, você não vê Golias afrontando Deus. Golias afrontou Israel. E afrontou aqui Davi. Presta atenção. Ai, meu Deus, me dá um negócio na minha barriga. Cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Sabe, você tem tanta intimidade com Deus. Quando alguém julga você, a afronta é contra Deus, cara. Você nunca sabe a intimidade que alguém tem com Deus. Sabe, ainda que a aparência daquele menino era um menininho ali que talvez fizesse Masterchef. Mas, cara, o coração dele era de Deus. Quando ele chegou, quem chegou junto? O Senhor dos exércitos. Você tem intimidade com Deus quando você chega. Meu Deus do céu, o capeta tem que sair correndo. Porque você tem intimidade com o Senhor dos exércitos. Chega junto. Sabe aquela imagem que tem um leãozinho assim?
uma carinha de Davizinho assim, meio perdido na selva, e por trás tem um leãozão. Quem já viu essa imagem? Tipo assim, não mexe comigo que meu pai está aqui. Fala pro seu irmão da direita, não mexe comigo, que meu pai está aqui. Fala pro irmão da esquerda, não mexe comigo, meu pai está aqui. Aleluia. Tá entendendo, sim ou não? Ai, irmãos, não é gostoso demais pertencer a esse Deus? Mas olha a ousadia desse menino. Olha só. Hoje mesmo, 46, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a sua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Ele não falou nem assim, ó, o seu cadáver. Ele falou, cara, você não está entendendo. Eu vou cortar a sua cabeça, vou arrancar ela, e o exército todinho dos filisteus eu vou derrubar também. Não é só você não, Golias, você vai ser o primeiro. Depois de você o pau vai quebrar. Esse lugar aqui vai ter só abutre em cima do exército dos filisteus. Gente, ó, não é por nada não, mas Davi era um camarada ousado, eu não é? Um menino ousado, gente, eu quero conhecer ele lá no céu. Agora olha só. Eu, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Oh, aleluia! Sabe, a luta com Deus não é igual a do mundo. Deus não luta como o mundo luta. Você vem com espada contra a minha vida, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e o meu Deus não luta assim, não luta com as suas armas, Golias, mas tem algo aqui que é poderoso. Todo Israel saberá que há Deus em Israel. Sabe, queridos, a palavra de afronta tem o objetivo de intimidar. Por isso a nossa resposta diante da afronta, diante da voz do diabo, é abrir nossa boca e falar aquilo que a Bíblia fala. Não se cale diante do seu inimigo. Não fale o que o diabo fala na sua cabeça, fale o que a Bíblia diz a seu respeito. Ele está dizendo que vai te derrotar. Mostra para o diabo que é ele que é o derrotado. Ele diz para você que você não vai conseguir. Mostra para ele o fim dele, que é o lago de fogo e enxofre debaixo do nosso pé. Mas não fica com a cara, é verdade. Eu me lembro uma vez, vou contar isso aqui, eu contei de manhã, vou contar também. Eu me lembro uma vez, assim que meu marido faleceu, e nós estávamos naquele desafio todo da igreja, e vamos continuar. Nós tínhamos mais ou menos 200 crianças aqui na igreja, nas células das crianças. Eu me lembro que uma irmã da nossa igreja, ela postou uma imagem de um outro pastor, fazendo um trabalho com crianças. Eu vou contar isso para vocês entenderem que até na nossa vida o capacete de bronze pode vir. Eu me lembro que eu estava em casa, quando eu vi essa postagem, e era pelos olhos, né, que entrava a justiça própria no meu coração. Então, se é por meio dos olhos, arranca os olhos. Eita, não arranca os olhos, arranca o perfil. Glória a Deus. Se chateia, arranca o perfil. Mas eu quero contar aqui para você entender. E eu me lembro que eu vi aquilo, eu fiquei mal. Eu falei, meu Deus, nós temos 200 crianças nas células, as líderes trabalham, o trabalho é árduo. Os filhos dessa irmã estão na nossa igreja, estão lá nas células, estão no culto que nós fazemos de criança. E a irmã levanta aqui, o pastor que, caramba, ele nem cuida dela, sou eu que cuido dela. Olha só, parece legítimo, né, irmãos? Não parece? Parece, mas não é. Na verdade, estava cheio de justiça própria. Merecimento, reconhecimento. Mas na hora que o seu coração, presta atenção, na hora que o nosso coração se enche de justiça própria, automaticamente o diabo aparece. Na sua forma ele vai aparecer. Ele apareceu. Ele falou assim para mim, eu vou passar como um rolo compressor em cima de você, não vai sobrar nada. Você vai ser envergonhada nessa cidade. As pessoas vão dizer, olha só, ela quis continuar, mas não conseguiu. O negócio acabou, ela não consegue nada, e ela é fraca. O diabo já falou isso para você? Você é fraca, que você é fraco, que você não vai conseguir, que você não isso não é para você, desiste disso. Eu me lembro que naquele momento eu fui chorar para Deus. Ai Deus, eu vou morrer.
Eu vou morrer mesmo. Meia-noite quando eu vi sair. Sabe aquela coisinha que você vai ver no final? Para dormir? Você vai dar uma visualizadinha lá? Quem faz isso? Eita glória. Antes de dormir, você faz, deixa eu só mandar mais uma pisoiadinha. Olha, cilada do capeta. Fui olhar e fiquei mal. Falei, Deus, agora aconteceu isso. Olha só essa irmã. E agora eu tô sentindo que eu vou mesmo morrer. Vai passar por cima de mim, eu não vou conseguir, Senhor. Chorei. Meu olho ficou desse tamanho. Chorei. Não usei a palavra de Deus. Mas Deus falou assim no meu espírito: Karen, vai dormir. Vai dormir. Para de chorar e vai dormir. Deus falou isso mesmo pra mim, literalmente. Deus fala com cada um como você entende, tá? Tô dizendo que ele vai falar assim com você, mas comigo ele falou naquela noite. Para de dormir, vai dormir. Para de chorar e vai dormir. Era 2 horas da manhã, hein? Ó, chorando 2 horas. No outro dia, nós fomos para uma conferência com a igreja. E foi uma benção a conferência. E o pastor falou pra mim. Falou, pastora, fique em pé. Tem uma palavra de Deus pra você. Ele falou exatamente tudo que Deus prometeu pra mim com relação às crianças. Tudo. Foi tão poderoso aquilo. A partir dali eu falei, não, eu realmente errei, Senhor. Eu errei porque eu não tenho o que falar da irmã. Amém. Deixa ela glorificar o nome do Senhor por meio do que ela acha melhor. Ninguém precisa me reconhecer. A partir dali Deus falou, fale o que eu falo. Fale. Fala pro seu irmão, fale o que Deus fala. Amém, irmãos? Você crê? Por quê? Porque o objetivo do diabo é sempre te intimidar. Sempre fazer você falar aquilo que ele fala. E quando você fala aquilo que ele faz, você vai se sentir intimidado, consequentemente envergonhado. A sua fé vai se definhar. Presta atenção. O diabo tem que ouvir a sua voz. A fé tem uma voz. E você precisa falar aquilo que você crê. Não se cale diante do diabo. Hoje se ele falasse para mim, eu vou passar por cima de você com rolo compressor, eu ia falar para ele, pode vir quente que eu estou fervendo, você vai derreter. Meu Deus é fogo e eu sou fogo também. Vem para você ver. Você que vai ter que correr de mim, 1000 léguas. Maior é aquele que está em nós. Tá entendendo? Nunca mais ele apareceu para falar que vai passar por mim como um rolo compressor. Glória a Deus. Amém? Nem por cima de você. Fala para o seu irmão, nem por cima de você ele vai passar. Porque o Senhor é com você. Olha, responda ao diabo com autoridade. Você está dizendo para você que ele vai te derrotar? Fala para ele que ele é um derrotado. Está entendendo, sim ou não? Fale o que você quer ver. Ah, pastora, mas quando acontecer eu falo das coisas de Deus e eu mando o diabo embora. Ah, mas quando acontecer eu testemunho. Não. Agora é hora de testemunhar. Ó, domingo que vem é o dia de você testemunhar. Mas não acontece, pastor, mas vai acontecer. Quando você abre a sua boca, o Senhor faz com que o espírito de Golias se curve diante de você. Aí você faz o quê? Pega a espada, corta a cabeça dele e glorifica o nome do Senhor. Mas não se curve diante do inimigo. Não fale o que o diabo quer que você fale. Você é profeta do Senhor, profeta da nova aliança. Quando você fala, Deus se manifesta por meio da sua boca. Gente, isso aqui é tão poderoso. Amém? Agora, quando nós lemos a respeito de Golias, nós vemos que o número 6 está em toda parte. Ele tinha 6 dedos nas mãos, 6 dedos em cada pé. Sua altura era de 6 côvados e um palmo. Tinha 6 peças em sua armadura. Ele é o 666. É o número do anticristo. Isso para nos mostrar que ele representa a mentalidade do anticristo. Golias é a voz do diabo tentando paralisar você, tentando infundir medo em você, dizendo para você, você não está desqualificado. Olha, você vai morrer. Olha, você vai morrer de Covid, você vai morrer disso, você vai morrer daquilo. É o diabo fazendo essas palhaçadas na sua vida, colocando medo, intimidação, dizendo para você que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir pagar as suas contas, que ninguém vai querer andar com você, que a sua liderança vai definhar, que você não vai conseguir multiplicar, que a sua vida é uma fraude, que o seu casamento é uma mentira. É o diabo falando na sua mente, você não deve aceitar essa mentalidade de reprovação. Eu quero ler para você aqui a Time. No ano de 1987, há 6 anos, a revista Time, ela publicou um artigo. Quem já ouviu falar da revista Time? Uma revista em alta, né? E lá no ano de 1986, ela publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. E nessa lista está Beethoven. Esse jovem, olha o que o professor de Beethoven falou dele. Esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Ele prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar as suas técnicas. O professor de Beethoven o desqualificou como compositor. Quem conheceu Beethoven aqui?
Você está velhinho, hein? Quem já ouviu falar de Beethoven? Aleluia. Tem alguns que não caem mais nessa pegadinha, aleluia. Walt Disney, quem conhece? Quem já ouviu falar do Walt Disney? Foi despedido por um editor de um jornal por falta de ideias. Walt Disney foi à falência várias vezes. Thomas Edison, quem já ouviu falar de Thomas Edison? O professor Thomas Edison disse para ele que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Só ele patenteou mais de 1000 invenções. Albert Einstein, quem já ouviu falar de Albert Einstein? Morreu em 1955, logo ali atrás. A tese de doutorado dele em Bonn foi considerada irrelevante. Alguns anos depois, ele foi expulso da escola politécnica de Zurique. Percebe? O diabo sempre tenta nos reprovar, mas há uma semente poderosa dentro de você. Louis Pasteur foi apenas um estudante medíocre. Entre 22 colocados, ele ficou como 15º lugar. Ele não era o melhor da classe, mas foi ele que inventou a penicilina. E tantos laboratórios hoje levam o nome dele. Henry Ford. Quem sabe quem é Henry Ford? Quem anda às vezes aí no EcoSport, no Escort. Lembra, antigão? Hoje ainda tem Escort, né? Não tem mais, né? O dono da Ford foi o primeiro a fabricar carros em série. Foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos seus negócios. Ei, olha para mim. Não deixe as críticas paralisarem você. Não deixe os pensamentos de afronta do espírito de Elias calarem a sua voz. Não deixe. Amém? A tática de Davi foi falar para o gigante ao invés de ficar ouvindo calado. Ele não ficou ouvindo as acusações calado. Ele voltou para o gigante e falou o que a palavra de Deus fala. Tem hora que você não pode se calar. Tem hora que você tem que ir para cima do capeta. Tem que dizer, eu sou próspero, eu vou avançar, a minha família é uma bênção, os meus filhos são uma bênção, eu vou viver em paz, eu vou morrer em ditosa velhice, ainda vou morrer dormindo. Aleluia! Eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Eu sou um líder frutífero. Eu sou um multiplicador de excelência. Os meus filhos são uma bênção. O meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Aleluia! Mas tem gente que sofre, né, irmãos? É ou não é? Eu já estou curado. Já estou curada. Tem que orar. Muitas vezes falando para o diabo, ei, é você que vai sair da vida dessa pessoa. Você vai sair dessas circunstâncias. Não quero mais espírito de enfermidade, espírito de morte. Não aceito mais na minha vida. Sabe, se o diabo fala alto com você, fale mais alto no ouvido dele. Se ele te ameaça, ameace-o em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso aqui é poderoso. Hoje é hora de você se levantar e falar, você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você na fé em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão, se posiciona e vai para cima. E por último, a cereja do bolo. O espírito de Golias é um espírito de desonra. Não tem como falar de vitória sem falar desse causo aqui. Não tem como. Porque se eu perguntar para você se quer essa vitória de Golias, você quer ou não quer? Eu quero. Meu Deus, essa palavra falou muito comigo. Amém? Mas tem algo poderoso aqui. Sabe, Davi entrou na guerra sabendo que é Deus quem conduz as nossas vidas em vitória. Você acredita que é Deus que te conduz em vitória, sim ou não? A vitória vem de Deus. É Ele que fortalece as nossas mãos para a batalha. É isso que a Bíblia diz. Ele fortalece as minhas mãos para a batalha. É Ele quem fortalece os meus dedos para a guerra. Amém? Pois nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus antes, durante e depois. Davi honrou a Deus antes, durante e depois. E quando nós lemos o texto, nós vemos que o que Davi tinha era o cuidado de glorificar o nome do Senhor. Abre comigo 1 Samuel 17, 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois o Senhor é a batalha e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi estava preocupado em honrar a quem? Em quem? Quem, irmãos? Davi queria ver o nome de Deus glorificado no meio do seu povo. Porque Davi sabia que tudo vinha das mãos do Senhor, tudo.
Você sabe mesmo que tudo vem das mãos do Senhor? Eu já contei a história para vocês aqui da formiguinha e do elefante. Quem conhece a história da formiguinha e do elefante? Eita, todo mundo, eu não vou repetir não. Porque já está quase na hora de terminar. Já está quase na hora de terminar, quase. Amém? Presta atenção, hoje é ceia, hoje pode, porque nós vamos dar o dízimo do nosso dia. Já tem 24 horas, 2 horas e 40. Tô brincando. Olha só, presta atenção. Eu já contei para vocês a história da formiguinha e do elefante, mas eu quero contar um outro episódio, que essa aí eu nunca contei. Então, a formiguinha estava na canguta aqui do elefante. Eles andavam para todo lado. O elefante ali, a formiguinha lá, toda poderosa no colo, na canguta de quem? Do elefante. O elefante pode tudo, a formiguinha na canguta dele também pode. Aleluia. E então eles tinham que atravessar para o outro lado, tinha um abismo. Eles tinham que atravessar lá para o outro lado, passar por aquele abismo, tinha uma ponte nesse abismo. E a formiguinha falou, vamos lá? E o elefante falou, vamos. A formiguinha falou, você está pronto? Estou pronto. Vamos? Você está pronta? Estou pronta. Então vamos. E começaram a ir. Quando eles começaram a ir para o abismo, passando pelo abismo naquela ponte, a ponte começou a estremecer. E a formiguinha lá. Formiguinha lá. Vamos. Quando passou do outro lado, chegaram do outro lado, a formiguinha falou para o elefante, cara, nós estremecemos a ponte, hein? Nós estremecemos esta ponte. Deus é o elefante. Você é a formiguinha. E quando você passa com ele, você estremece o inferno. Você pensa assim, fui eu. Não foi você não. Eu que está no colo de Deus. Poxa Deus, nós estremecemos o inferno, hein? Estremeceu e vai continuar estremecendo. E a glória do Senhor. Amém, queridos? Sabe, queridos, Davi queria remover a afronta de Israel. Ele queria glorificar a Deus. Deus faz isso. Deus participa você da obra dele. Você está com ele. Mas tem um detalhe nesse texto que eu não posso deixar de falar. Principalmente hoje que é ceia. E é o que levou Davi à grande vitória. Eu sei que você quer ter a vitória. Mas tem um detalhe pequeno nesse texto. Que foi o que levou Davi à vitória. E tenho certeza que você nunca viu isso em outro lugar. Você nunca recebeu essa revelação, mas hoje você vai receber. Você quer? 1 Samuel 17, versículo 17, diz assim: Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para os teus irmãos, um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Esse detalhe aqui é importante. Se Davi não tivesse obedecido, tivesse essa pequena atitude de honra ao seu pai, ele não estaria no lugar certo, na hora certa. Porque ele obedeceu uma ordem simples, a glória veio sobre a vida dele. Sabe, muitos jovens, e alguns de nós, assim, mais maduros e maduras, às vezes nós não gostamos de obedecer os nossos pais, a nossa liderança, algumas esposas, o seu marido compartilhar com a sua esposa de algumas situações. Mas uma pequena obediência pode resultar numa bênção extraordinária. Uma pequena obediência. Eu vou trazer uma revelação para você poderosa aqui. Depois daquele dia, Davi nunca mais voltou para a casa dele. Davi começou a morar no palácio. Presta atenção. O que exatamente o pai de Davi mandou ele levar? Fala assim comigo, 10 pães e 10 queijos. 10 pães para os irmãos, 10 queijos para o comandante de 1000. O que isso nos lembra, irmãos? O dízimo. Deixa eu te falar uma coisa. O pai de Davi deu para ele e falou, entrega 10 para os irmãos e entrega 10 para o comandante. Davi fez exatamente como o pai falou. O que o pai está pedindo para você entregar? E muitas vezes você não entrega. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito.
Porque Davi foi fiel com os 10 pães e os 10 queijos, que era do pai, para entregar para os irmãos e para o comandante de 1000. Deus o colocou na frente da batalha. E não só o colocou na frente da batalha, quando deu a esse menino ousadia para enfrentar Golias e derrubá-lo no chão. Seja fiel no pouco. Isso aqui é um princípio do dízimo. 10 representa tudo. 10 representa o todo. Quando nós entregamos 10%, Deus recebe como se nós estivéssemos dando tudo e vai nos recompensar nessa mesma proporção. Então Davi já tinha um coração antes de enfrentar Golias. Se ele não tivesse saído naquele dia, num ato de obediência ao seu pai, ele teria perdido a oportunidade de ser herói da nação. Ai, irmãos, pega esse ouro. Por que você ainda não é esse herói na sua família, na sua casa? Por que às vezes vive uma vida de mendicância? Porque não consegue dar aquilo que é do pai, aquilo que o pai entregou, para entregar para os irmãos e para o comandante das tropas de 1000. Retém. O pão não era de Davi, o queijo não era de Davi. Mas já pensou se Davi quisesse no meio do caminho parar e fazer uma negociação com o pão e com o queijo? Ele podia? Podia. Um queijo. Vou dar aqui um exemplo para você. Eu ia trazer queijo lá de Minas. Todo mundo pediu queijo de Minas. Quando eu fui olhar o preço, falei, irmãos, todo mundo vai ficar sem queijo. R$30 a metade de um queijo. Eu falei, não, R$30. Eu falei, presente? Isso é presentão, muito caro. Pastora, traz para mim queijo e traz para mim doce de leite. Doce de leite, goiabada também, não chegou nos meus ouvidos. Mas quando eu olhei o preço do queijo, eu falei, não vou levar queijo coisa nenhuma, cara. Caramba, R$30 a metade de um queijo. Um queijo negociei. Teve até uma briga, eu vim de ônibus. E no ônibus teve uma briga porque um rapaz entrou com 3 queijos dentro de uma mala comum. Então a empresa, ela adiciona assim como sendo comércio. Então tem que tirar. Não pode, tem que pagar, tem uma coisa assim. E teve até uma briga lá, o pessoal veio até a polícia. Eu lá no ônibus, né? Vendo tudo, falando, misericórdia, ainda bem que eu não trouxe o queijo. Ainda bem que eu não trouxe o queijo. Mas enfim, voltando para a palavra. Imagina se Davi fala assim, vou pegar esses queijos, vamos vender? Vamos fazer baratinho, R$30 cada peça de queijo. 10 a R$30 dá quanto? Fala sério. Você tem dó de dar 10 às vezes para Deus, imagina R$300. É assim ou não é? Davi foi fiel no pouco. Davi poderia ter negociado isso no meio do caminho. Ele não estaria na batalha. Ele não seria herói em Israel. Isso aqui é poderoso, irmãos. A mudança dele começou quando ele entregou os 10 pães aos seus irmãos e os 10 queijos ao comandante da guarda. Abre comigo lá em 1 Samuel. Eu falei de manhã errado. Falei 1 Samuel 24, mas é 1 Samuel 17, 25. Falei 17, 24, um versículo a menos. Diz assim, aqui também está errado, se eu não me engano. Mas vocês vê aí 25. Diz assim, a quem matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai isentará dos impostos de Israel. Presta atenção, a honra nunca fica sem recompensa. Quando você se dispõe a honrar a Deus, como Davi se dispôs a honrar o seu pai, numa coisa tão simples como entregar 10 pães e 10 queijos, a recompensa virá. E sabe o que é poderoso aqui? Se você ler atentamente o texto, você vai ver que qualquer pessoa que fizesse o que Davi fez, seria recompensado. Essa recompensa era para qualquer pessoa que lutasse contra Golias. Quem matar Golias, o rei vai acumular de grandes riquezas. Vai dar por sua esposa a filha dele, e a casa do seu pai nunca mais vai pagar imposto. Ei, recompensa da boa, essa aqui, sim ou não? Mas sabe o que é interessante? Qualquer um podia, mas não foi tão simples assim. Porque ninguém se dispôs, somente Davi. Davi honrou a Deus no pouco e Deus o colocou sobre muito. Sabe, decida vencer o espírito de Golias. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. O dízimo é uma coisa importante para todo aquele que é cristão, todo aquele que crê no Senhor. E sabe por que é importante? Porque é a promessa de Deus. E você sabe o que é interessante? Ainda que às vezes você se compare, muitas vezes a gente se compara com os outros, fala, poxa, mas eu sou dizimista, outro não é, prospera e eu não. Você teve uma revelação. Depois que você tem conhecimento, você nunca mais é inocente.
Você não é inocente mais. É igual barriga de grávida. Depois que amplia, não volta mais ao normal. Tá falando pessoal de manhã aqui, esses dias a minha irmã, que gosta desses coisas do baú, né? Ela tem umas coisas assim antigas. Ela mostrou uma foto minha de antigamente. Falei, não sou eu essa pessoa. Eu nem me reconheci no corpo que eu estava. Porque mudou tanto que você nem se lembra mais como você era. É assim ou não é? Os jovens não, mas nós temos 40 e algumas coisas. Aleluia. É assim ou não é? É. Ei, você é filho de Deus. Você não é mais inocente com relação àquilo que Deus tem trazido para você. Se você é filho de Deus e você ama a obra de Deus, você vai entregar o que é dos filhos e vai entregar o que é do comandante. Você não vai reter. Pastora, mas eu não consigo dar. Você não dá. Você não consegue justamente porque você não dá. Porque isso é uma mentalidade. E essa mentalidade não permite que você avance. Você dá um passo para frente, 10 para trás. Existe uma promessa no dízimo que diz que a sua mulher, a sua videira no campo, não será estéril. A videira produz vinho, uva. A uva nós tiramos o quê? O vinho. O vinho alegra, sim ou não? Oh, glória! Agora veja, às vezes o que tem na sua casa é só problema. Só dificuldade. Às vezes a mulher acorda com raiva que o marido não morreu de madrugada. O marido acorda com raiva que a mulher não morreu de madrugada. Quando ela mesma acorda, diz, por que eu não morri de madrugada? Falta alegria. Sabe por que está faltando alegria? Só tem dor, só tem tormento. Porque falta você entregar aquilo que é do Senhor e que está na sua mão. Está retendo. A Bíblia fala que o generoso vai ter mais. E aquele que retém, até o que tem vai ser tirado. Nós estamos debaixo da graça, presta atenção. Pastor, mas debaixo da graça não tem isso? Tem sim. Lógico que tem. O que Deus quer na graça é o seu coração. E na verdade, se você retém, você não está debaixo da graça. Você ainda está debaixo da lei. O que é a graça? Você é casada, não é, Andressa? Você é casada com esse menino lindo. Você é casada com essa mulher linda. Mas já pensou, se você só tiver que fazer carinho no David, ou o David fazer só carinho em você, porque tem um contrato? David, ó, hoje é o dia que eu tenho que pagar o contrato. Então vem cá que eu vou fazer um chamego em você. O David fala para ela, amor, hoje é o dia de pagar o contrato, então deixa eu fazer um chamego em você. Eu não queria, né? Dói tanto para mim fazer um chamego em você, mas eu tenho que fazer porque está no contrato. Você fala, nem quero. Se você for uma mulher colérica, então piorou. Você fala, nem quero, pode parar. Agora, por que você retém o que é de Deus? Só porque está no contrato? É o que dá no contrato? Deus quer o seu coração. Quando eu presenteei minha filha, escolhi um notebook para ela, eu me lembro disso. Escolhi um notebook para ela, eu falei, eu quero dar um melhor notebook para ela. Tá bom, não é aquele melhor de 20 mil, porque eu também não tinha dinheiro. Quero dar um notebook bem menina estudiosa, uma bênção, aleluia. Só me dá prazer, deleite, limpa a casa, lava a louça. Aí ela toca ainda na igreja, eu falei, vou dar uma coisa boa. Eu quis dar. Não é porque, mãe, você tem que me dar porque você é minha mãe. Tem um contrato de ser minha mãe. Não, eu quis dar. Agora, você dá para Deus, você devolve para Deus, porque tem que fazer. Aí dói demais me dar o dízimo completo. Eu dou só uma parte. Ou alguns, eu nem dou porque eu não consigo. Que tipo de amor é o que você tem por Deus? Ainda não consegue? Ainda não conseguiu entender o que é isso? Presta atenção, olha para mim aqui, olha para mim. Você não é inocente. O ímpio lá fora é. Ele não teve essa revelação da palavra, mas você está aqui, você está ouvindo a palavra. Ei, você não é inocente. Você não vai poder dizer, ninguém me falou. Olha por mão da direita e fala, eu estou te falando. Vira para a esquerda agora e fala, eu estou te falando. Olha para mim agora, eu vou falar para você, eu estou te falando. Você falou o que para Deus? Deus, eu não sabia, viu? Eu não sei um cotom que eu vou. Não, você sabe. Você sabe gastar no que você quer. Por que não cuida do meu corpo que eu deixei para você cuidar aí? Por que não cuida daqueles líderes que eu coloquei sobre a sua vida? Como é que você cuida da sua liderança? Pastora, me preocupa, eu amo minha liderança. Se você não sustenta essa casa, meu irmão, minha irmã, não, você não cuida. Um pai, presta atenção, um marido que não sustenta a sua casa, ele não cuida da casa. Eu não estou falando de alguém que está desempregado temporariamente, amém, irmãos?
Glória a Deus. Estou falando de alguém que vive às custas de outro para trazer sustento para sua casa. Eu sei que dói, mas tenho certeza, crescer dói, mas você cresce e avança. Amém, irmãos? Preste atenção que isso aqui é um ouro para você. Tudo que você faz para Deus, Deus te recompensa. Tudo que você investe em honra, Deus te recompensa. No final da história, nós vemos que Davi, então, guarda as armas de Golias e pega a sua cabeça e leva para Jerusalém. E ele leva a cabeça de Golias para Jerusalém e enterra. Mas por que ele leva? Passa para mim aqui. Por que ele leva a cabeça de Golias para Jerusalém? Ele leva e enterra a cabeça de Golias nesse monte, que é o Monte Gólgota. Foi onde Jesus foi crucificado. Na verdade, na tradição rabínica diz que Gol é Golias e Gata é Gate. Golgate se tornou com o tempo Gólgota. Gólgota significa lugar do crânio, lugar da caveira. Mas qual crânio? O crânio de Golias, a caveira de Golias. Presta atenção. O Senhor foi crucificado no mesmo lugar onde Davi colocou a cabeça de Golias. Para dizer para mim e para você que esse espírito já foi vencido por meio de Cristo. Está debaixo dos pés do nosso Senhor. Ele esmagou a cabeça da serpente. Na sua vida, essa serpente tem que ser esmagada. Esse espírito de Golias tem que ser esmagado. Amém? Nós vamos fazer algo profético hoje. A gente sempre consagra os dizimistas. Nós não tivemos a nossa oferta, nosso dízimo antes da palavra, que nós vamos fazer agora. Amém? Nós sempre consagramos antes. E nós vamos ter um momento da consagração dos dizimistas. Depois vai ter um momento da entrega das ofertas, dos quilos. E depois, quem tiver criança no berçário, pode buscar, porque as irmãs vão descer para o momento da ceia. Amém, irmãos? Mas eu queria consagrar os dizimistas. Fica de pé no seu lugar.